Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Marco Túlio e hoje nós daremos início ao estudo dos circuitos PLL, ou circuitos Phase Locked Loop. Em particular, nós estaremos utilizando aqui o CI CD4046B e todo o estudo será baseado aqui no datasheet da Texas Instruments. O circuito PLL é um circuito muito versátil, existem diversas aplicações em frequência que empregam esse circuito aí na parte dos receptores da AM, FM, modems, sintetizadores de frequências, etc. E aqui, em especial, o datasheet do CI 4046 da Texas, né? Ele cita as aplicações aqui ou ele aborda as aplicações de demodulação FM, demodulação FSK, tone decode ou decodificação de tom, multiplicação de frequência, condicionamento de sinal, sincronização de clock e sintetizadores de frequência. Muito bem, existem então, como eu disse, diversas aplicações e para que a gente possa entender esse circuito nessas aplicações, a gente precisa então conhecer um pouquinho mais a respeito do seu funcionamento. Bom, o circuito PLL ele é formado por 3 blocos básicos. Esses blocos são comparador de fase, filtro passa-baixas e o principal bloco, que é o oscilador controlado por tensão. Para formar o circuito PLL, veja que eu interligo em malha fechada esses 3 blocos, né? E aqui está o sinal de entrada. Então, dependendo da aplicação, nós teremos diferentes pontos aqui de retirada do sinal de resposta. Então, basicamente, esse é o foco do nosso estudo. Em primeira mão, nós não iremos abordar, como eu disse, o circuito PLL como um todo. Nós iremos nos concentrar agora no início, no funcionamento do bloco aqui do oscilador controlado por tensão. Se nós entendermos bem esse bloco do oscilador controlado por tensão, fica muito mais fácil então entender o circuito PLL, ok? Bem, agora nós iremos dar uma olhada no circuito PLL implementado com o CI CD4046. Então veja que só de cara isso aqui já dá vertigem, né? Olha a quantidade de informações que nós temos aqui. O filtro passa-baixo está aqui no cantinho, o comparador de fase está aqui, mas eu também tenho um segundo comparador que eu não mencionei. E nós temos aqui então a parte principal, que é o nosso oscilador controlado por tensão. Então esse é o diagrama aqui do circuito PLL que a gente viu nesse bloco, já implementado utilizando o CD4046, ok? Mas como a gente está vendo, isso aqui é tremendamente complicado à primeira vista. Mas se a gente olhar para isso aqui, opa, agora sim o negócio me parece muito mais agradável. Então o que eu fiz aqui foi limpar, tudo que não interessa nesse momento e deixar somente aqui o circuito do oscilador controlado por tensão. Essa é a alma do nosso circuito aí PLL. Se a gente entender bem aqui como é que se projeta esse circuito oscilador controlado por tensão, vai ficar muito mais fácil depois de analisar a aplicação do PLL como um todo, ok? Então vamos dar início a esse estudo. Nós temos aqui então um pino de entrada, que é um pino de tensão, pino 9, que vai fornecer uma tensão de entrada contínua aqui para o VCO. Esse circuito aqui vai trabalhar numa determinada frequência que a gente vai ver, e essa frequência é determinada pelo valor desses componentes, R1 e C1. A tensão de saída do oscilador está aqui no pino 4. Ele possui um pino de habilitação, que é o pino 5. Aqui nós temos o terra e aqui o PDD, que é a aplicação. Então veja que é bem simples, né? O circuito básico só do oscilador é bem simples. Eu tenho o circuito RC para formar o meu oscilador, uma tensão de saída, que é o sinal de frequência desejado, sinal de controle, que é um sinal de tensão que vai controlar a frequência lá na saída, e nada mais, ok? Dando continuidade, olha só como a coisa vai começar a ficar bem tranquila.
Como eu falei, o pino 9 aqui é um pino que vai receber um sinal de tensão. Esse sinal de tensão que vai ser aplicado lá no pino 9 é um sinal que vai ter uma tensão variável de 0 a VDD. Quem é o VDD? É a tensão de alimentação do CI. O datasheet sugere aqui, para facilitar o projeto, que a gente utilize tensões aí nessas escalas, 5 ou 10 ou 15 volts, tá? Isso em função do projeto dos componentes aqui. Então, o pino 9, ele recebe uma tensão de 0 a tensão de alimentação, VDD. Aqui no pino 4 sai o nosso sinal de frequência, é um sinal aqui retangular, né, pulsante, numa determinada frequência. Como eu disse, quem é que vai determinar essa frequência aqui? É o valor do C1 e do R1 que a gente ajustar, e o valor da tensão aplicada aqui no pino 9. Tá? Então, a tensão no pino 9 é a tensão de controle, é ela que controla a frequência do sinal de saída. Mas essa frequência ela vai ter uma faixa máxima e mínima a qual ela vai oscilar. Isso vai depender então de quem? Do valor do C1 e do R1. Então, projetar esse circuito oscilador para que ele oscile numa determinada faixa de frequência nada mais é do que especificar o valor do R1 e do C1. Tá? Uma vez que eu fixei o valor de R1 e C1 aqui, eu já tenho o meu oscilador pronto. Aí quem vai dizer, né, a faixa de variação vai ser a tensão que você vai aplicar aqui no pino 9, ok? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com 5 volts, a tensão que a gente vai variar aqui é de 0 a 5 volts. Quando eu tiver 0 volts, a frequência é mínima. Quando eu tiver 5 volts, a frequência de oscilação é máxima. Olhando o datasheet do CI aí 4046, a gente vê aqui então, ó, essa variação de frequência em função da tensão aplicada no pino 9, ok? Então ele escreve aqui a tensão de controle, a VCO aqui, sem offset, tá? E isso, então, eu jogo o R2 para infinito, ou seja, eu não uso o resistor R2 no meu circuito, somente o resistor R1. Se eu for trabalhar com offset, a gente vai ver também, eu tenho que usar o resistor R2. Então, o circuito sem offset, a faixa de frequência máxima e mínima, veja que a frequência mínima ela parte aqui praticamente de 0, quase 0 Hz, e sobe até um valor de frequência máxima. Tá? Então a minha faixa de variação aqui vai da mínima até a máxima em função de quem? Da tensão aplicada. Tá? Então olha só, se eu aplicar VDD, que é 5 volts, por exemplo, eu vou estar aqui na máxima frequência de oscilação. Se lá no pino 9 eu aplicar VDD sobre 2, eu vou estar na minha frequência de oscilação mediana, ok? E se eu aplicar uma tensão praticamente quase próxima de 0, eu estou na minha frequência mínima. Então esse F0 é a frequência de centro do nosso VCO. Quando que eu vou estar na frequência média aqui? Quando eu aplicar uma tensão que é metade da tensão de alimentação do circuito. Tranquilo? Existe uma possibilidade, como eu falei, de trabalhar com offset, onde o F mínimo não é quase zero, né? Então eu posso jogar um offsetzinho aqui e em VDD sobre 2, vejo que eu estou na frequência de centro, aqui entre a máxima e a mínima. Então existem essas duas possibilidades, né? Então imagino que eu quero que a minha frequência varie de 10 kHz a 20 kHz, de 100 kHz a 200 kHz, né? Então isso vai depender da aplicação. Então aqui minha frequência vai variar de quase zero a um valor máximo, por exemplo, de 0 a 10 kHz, de 0 a 20 kHz, ok? Então depende da aplicação. Então esse gráfico aqui você vai encontrar no datasheet aí do componente. Então veja como é bem tranquilo esse circuito, que você já deve estar lembrando aí, ou se não viu ainda, ele é muito similar aqui ao circuito do 555, trabalhando como astável,
onde lá no pino 5 você conecta um potenciômetro também e faz variar a tensão do potenciômetro de 0 a VCC, e com isso você consegue variar a frequência do oscilador estável numa determinada faixa de operação. Ok? Então o pino 5 do 555 também é um pino de controle. Então, dando continuidade, dando sequência, nós veremos a seguir como então projetar o valor desses dois resistores para que a gente consiga construir o nosso oscilador. Muito bem, então nós faremos um exemplo aqui para determinar uma frequência de oscilação do nosso circuito. Então, o datasheet do CD4046 ele fornece essas retas aqui para que a gente consiga calcular o valor dos componentes de uma forma mais simples. Então já está tudo meio normatizado. Se a gente observar aqui do lado esquerdo, nós temos aqui a frequência de centro, F0, então o eixo Y, a gente determina a frequência de centro. Aqui no eixo X é o valor do capacitor C1 em microfarad, ok? Então, dado o valor do capacitor C1, a gente consegue encontrar a frequência de oscilação ou a frequência de centro F0. Mas para isso, eu vou ter que escolher uma dessas curvas aqui de operação, né? Então veja só, eu tenho três retas aqui, ó, três retas. Cada reta é para uma tensão de operação. Então, por exemplo, essa reta, primeira reta aqui é para 5 volts, a segunda reta para 10 volts e a terceira reta para 15 volts. Então a gente vai ter que ter a tensão de operação já selecionada, ok? E outro detalhe é o seguinte, cada conjunto de retas é para um determinado valor de R1. Então essas três primeiras retas aqui é para R1 igual a 10K. As três retas do meio é se eu for utilizar um R1 de 100K. E as três últimas retas aqui, se eu for utilizar um R1 de 1 MΩ, ok? Então, esses dados aqui, esses valores, a gente utiliza em projeto. Eu já tenho que conhecer essas condições aí para fazer o meu dimensionamento. Então, por exemplo, né, se a gente está trabalhando aqui com 5 volts, então eu pego essa reta aqui, e eu quero atingir uma determinada frequência de operação. Por exemplo, 10 na terceira é 1 kHz. Então eu venho aqui, 10 na terceira, vou bater nessa reta do meio, por exemplo. Ah, mas essa reta aqui do meio já me diz que eu tenho que usar um resistor de 100 kΩ. Então qual é o valor do capacitor? Eu vou rebater aqui embaixo e verificar o valor do meu capacitor, ok? Então esse eixo X vai me dar o capacitor. Então, outro detalhe importante, como é que eu faço a leitura aqui do eixo X? É meio confuso isso aqui, mas é bem tranquilo. Então, vamos dizer ó, que esse meu capacitor bateu, essa reta bateu aqui em 6. 6 o quê? Então, veja, eu vou pegar o 6, que está ali, deixa eu só mudar a ponta aqui para ficar mais fácil de... Ainda está grossa, só um pouquinho. Ok. Então eu vou pegar esse 6 que está aqui. Vou multiplicar por esse múltiplo aqui, ó, anterior, que é 10 a menos 3. E depois eu vou multiplicar pelo micro que está aqui, ó. 10 a menos 6. Qual é o resultado, então, qual é o valor desse capacitor? Se a gente aplicar a regrinha, aqui vai ficar 6, mesma base, 10 a menos 3 com 10 a menos 6, vai dar 6 vezes 10, menos 6 com menos 3, eu posso somar menos 9. Eu sei que 10 elevado a menos 9 é 6 nanofarad. Ok.
Tranquilo? Então essa é a forma com que a gente levanta aí o capacitor estimado, tá? É uma estimação só do valor do capacitor. Vamos dizer que o valor do capacitor deu aqui, ó, esse 4. Então como é que eu faço? 4 vezes, agora o múltiplo anterior é esse aqui, 10 a menos 2 vezes o micro, vezes 10 a menos 6. Então ficou 4 vezes 10, menos 6 com menos 2, menos 8, ok? Que é igual a quanto? 40 vezes 10 a menos 9, ou seja, 40 nanofarad. Tranquilo? Então, basicamente, é essa a regrinha aí que a gente tem que olhar. Se eu for olhar aqui na frequência, vamos só limpar um pouquinho aqui, ó, o gráfico. Vamos tirar tudo isso aqui. Vamos dizer que a minha reta aqui eu quero tá aqui. Então, ó, aqui é 10 na terceira. A minha frequência não tem múltiplo, é direta em hertz aqui, ó, se a gente olhar, tá? Então, como que eu faço a leitura se, por exemplo, a minha frequência de trabalho é essa aqui, ó, 6. Então vai ficar 6. O quê? Eu vou pegar o múltiplo anterior aqui, ó. 6 vezes 10 na quarta hertz, ou seja, 60 kHz, ou 60.000 Hz. Sempre procure o múltiplo anterior. Ok, gente? Então essa é a forma de se fazer a leitura. Então lembrar que esses valores que a gente vai encontrar aqui são valores estimados. E depois na prática você vai ter que fazer a correção, talvez ali com um potenciômetro para poder chegar na frequência de trabalho desejada, tá? O fabricante também dá aqui uma faixa de variação aqui dos componentes aqui, tá? R1, R2 e RS tem que estar entre 1 mega e 10 kΩ. O capacitor C1 ele tem que ser maior que 100 picofarad se a tensão de alimentação for 5 volts. Ou o capacitor C1 tem que ser maior que 50 picofarad se a tensão for maior que 10 volts, tá? Então essas são as condições, isso aí tudo está lá no datasheet. Então agora vamos fazer um exemplo aqui, ó, né, só para complementar. Agora vamos fazer o contrário, né? Eu já tenho os componentes, eu tenho um C1 de 1 nano e tenho um resistor R1 de 100 kΩ. E vou trabalhar com uma tensão de alimentação de 5 volts. E aí eu quero encontrar qual é a frequência de oscilação, ou seja, eu montei o meu circuito com esse R1 e com esse C1 e eu quero saber qual é a frequência de oscilação. Então está aqui o capacitor de 1 nanofarad, 1 nano é esse 10 a menos 3. Então 1 nano, se a gente pegar aqui, esse 1 nano, está aqui, ó, 10 a menos 3. Se a gente for fazer a continha, então vai ficar 1 vezes 10 a menos 3, vezes, eu tenho que lembrar aqui o micro, que é 10 a menos 6, portanto vai dar 1 vezes 10 a menos 9, que é igual a 1 nano, 1 nanofarad, ok? Então esse ponto aqui é o ponto de 1 nanofarad, como a gente já viu ali. Aí, se eu estou trabalhando com uma tensão de 5 volts, está aqui embaixo, tensão de 5 volts, 5 volts é essa reta aqui, eu vou cruzar com esse capacitor de 1 nano e vou rebater aqui numa frequência de aproximadamente 6 vezes, então eu pego o múltiplo anterior, 10 na terceira, que é a mesma coisa que 6 kHz, tá? Então, se eu usar o capacitor de 10 nano, de 1 nano, com o resistor aqui, qual é o resistor? Se a gente pegar essa reta aqui, ó, o resistor aqui é o resistor de 100 kΩ, tá? Então, voltando, estou usando o resistor de 100 kΩ, com uma tensão de alimentação de 5 volts e o capacitor de 1 nanofarad,
Isso está me dando uma frequência de trabalho de 6 kHz, né? Então está aqui a nossa resposta seria, com esses valores aí de componentes, a gente vai ter uma frequência aqui de 6 kHz aproximadamente, tá? Então isso são valores aproximados, né? Como eu falei aí, tranquilo? Bem, agora nós iremos para a prática, né? Vamos testar esse oscilador controlado por tensão. E o primeiro passo aqui, a primeira etapa da nossa prática, seria encontrar a frequência de centro ou a frequência F0, que é a frequência de oscilação central aqui, quando a gente aplicar uma tensão equivalente à metade da tensão de alimentação. Nesse caso, 2,5 volts, tá ok? Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com uma tensão aqui de alimentação de 5 volts no CI. Tranquilo? Qual é o circuito que a gente vai ter que montar então? O circuito é o seguinte, eu vou pegar um potenciômetro aqui maior que 1K, tá? Estou usando um de 10K, 10 kΩ. Vou ligar um lado ao 5 volts, outro lado ao GND, ao terra da fonte, e vou ajustar aqui centralmente uma tensão de 2,5 volts no pino de controle do oscilador, que é o pino 9, ok? Então isso com 5 volts de alimentação lá no pino 16. O pino 8 vai no terra, o pino 5 vai no terra para habilitar o circuito, e aí a gente vai usar esses componentes aqui, que a gente já olhou no exercício anterior, né? Vou usar um R1 de 100K e um capacitor de 1 nanofarad, todos de baixa tensão, ok? Despolarizados. Aí então aqui nós temos a saída do oscilador no pino 4, vai fornecer esse sinal retangular que a gente vai estar monitorando aqui no osciloscópio, tá? Então lembre-se, quando a gente ajustar 2,5 volts, nós vamos ter uma determinada frequência de saída, que é a nossa frequência de centro aqui do circuito. Então a gente quer determinar o valor dessa frequência de centro através desta configuração, tá? Se eu estivesse trabalhando aqui com 10 volts, eu ia ajustar aqui no potenciômetro 5 volts. E assim por diante. Se eu estivesse trabalhando com 15 volts, eu ia ajustar aqui no potenciômetro 7,5 volts. É sempre o valor da tensão mediana. Ok? Então, agora a gente vai para a prática para configurar e verificar essa frequência central de oscilação. Muito bem, nós temos aqui uma visão do circuito já montado, o potenciômetro de 10K, resistor de 100K aqui no pino 11, capacitor de 1 nano entre os pinos 6 e 7, e o potenciômetro fornecendo então a tensão aqui direto no pino 9. Nós iremos ajustar essa tensão para 2,5 volts, depois nós colocaremos 5 volts, depois colocaremos 0 volts aqui na entrada do pino 9, então para verificar a frequência máxima, mínima e a frequência de centro, de acordo com a tensão aplicada no pino 9. Aqui nós temos a visão da fonte de alimentação ajustada para 5 volts conforme o projeto. Muito bem, eu vou ajustar então o potenciômetro para que ele forneça uma tensão de 2,5 volts no pino 9, né, para a gente achar a frequência de centro. Então, olhando aqui na tela do osciloscópio, a gente consegue ver o voltímetro. À medida que eu vou variando o voltímetro, perceba que a frequência do sinal também vem variando. Então a gente vai ajustar aqui uma tensão de aproximadamente 2,5 volts. E aí a gente vai medir em qual frequência o sinal está. 7 kHz, ok? Então a nossa frequência aqui de centro é 7 kHz. A gente pode observar aqui no frequencímetro, aqui no multímetro, também 7 kHz. E aqui no segundo osciloscópio de PC da Analog Arts, se a gente observar aqui na telinha dele, está ali 7 kHz para esse sinal aqui, ok? Ajustando o potenciômetro para o máxima tensão na entrada, ou seja, 5 volts aproximadamente. Só conferindo aqui na telinha, ó, estou com 5 volts. A frequência foi para 15 kHz. Então a frequência de oscilação é de 15 kHz com a tensão máxima. Então essa seria a máxima frequência possível aí nesse projeto, 15 kHz.
Ajustando a tensão do potenciômetro para um valor zero, você também pode aterrar direto o pino 9 aqui, jogando 0 volts. A gente vai ter então a mínima frequência de oscilação. Veja que aqui o vídeo sobe e desce bem lentamente, né, o traço. Se a gente observar no osciloscópio, está aqui ó, a tensão de 10 mV aproximadamente, quase zero. Nós temos aqui uma frequência de 400 mHz, ok? 0,4, 0,5 mHz. Hertz seria essa frequência mínima de oscilação do nosso circuito. Muito bem, então nós acabamos de conferir que aplicando uma tensão de 2,5 volts, nós vamos descobrir a frequência de centro, que nesse caso deu 7 kHz. Observando aqui no multímetro, 7 kHz. Se a gente comparar então com o nosso projeto, né, voltando lá, nós vimos que para esse projeto aqui, um capacitor de 1 nano e um resistor de 100K, nós teríamos uma frequência aproximada de 6 kHz, então ficou próximo aí do nosso cálculo na prática, né? Muito bem, então dando sequência, até agora nós encontramos aqui com esses passos a frequência de centro, né? Aplicando 2,5 a gente achou a frequência de centro com esse circuito, ligando um potenciômetro. A frequência mínima bastava jogar 0 volts aqui no pino 9, então a gente achou o F mínimo, em torno de 0,4 Hz. E aqui o F máximo, quando a gente jogou aqui 5 volts aqui, direto no pino 9, ou ajustou o potenciômetro para 5 volts e achou aqui o F máximo, que deu algo em torno lá dos 15 kHz. E agora, para fazer uma brincadeira, a gente vai pegar aqui, aproveitar esse sinal de áudio aqui, que vai variar de 0 a 15 kHz, né? A faixa de áudio é de algo em torno de 20 a 20 kHz. Então a gente vai pegar esse potenciômetro, vai variar esse potenciômetro e jogar direto aqui numa caixinha de som para verificar esse sinal de áudio. Muito bem, está aqui o circuitinho, aqui está a caixa de som, aqui está o conector, eu estou ligando a saída aqui direto na parte do meio aqui do conector, tá? Uma caixinha já amplificada. E a gente vai simplesmente variar o potenciômetro para então verificar o sinal de áudio gerado aí pelo nosso oscilador. Então vou conectar. (15 kHz). Ok? Então a gente está variando o potenciômetro, variando a frequência direto na caixa de som. Nessa próxima etapa, então, nós iremos substituir o potenciômetro que nós tínhamos aqui no pino 9 por um gerador de frequência. Esse gerador de frequência vai ser ajustado para uma frequência bem baixa, algo em torno lá de 0,5 Hz, com uma tensão, um sinal senoidal, com uma tensão de pico de 5 volts e um offset aqui de 2,5 volts, ou seja, ele vai oscilar entre 5 volts máximo e 0 volts mínimo. Então ele vai fazer o papel do potenciômetro, né? Ao invés de eu estar variando o potenciômetro com a mão, agora é como se o potenciômetro estivesse variando sozinho, e aí a gente vai produzir a variação do sinal de frequência na saída. Muito bem, o gerador de funções está ajustado aqui para senoide de 0,1 Hz ou 100 mHz. A gente acompanha esse sinal aqui em azul, ele sobe e desce lentamente, então é importante observar o seguinte: o pico aqui máximo é 5 volts e ele vai cair lentamente até 0 volts. Então ele oscila de 0, vai subindo até 5 volts mais ou menos, e com isso a frequência aqui ó, vem variando de acordo com esse sobe e desce do nosso sinal. Então agora a gente vai verificar a saída de áudio desse sinal gerado através dessa senoide variante. Então nós temos aqui o sinal de áudio sendo gerado através da variação da senoide que provém lá do gerador de funções, né? O que eu quero que vocês observem é o seguinte: então, externamente um sinal que entra no pino 9 começa a controlar a frequência de saída. Se a tensão no pino 9 sobe, a frequência aumenta, como está acontecendo agora. Se a tensão no pino 9 cai, a frequência cai, como está acontecendo agora mesmo. Ok? Então, externamente a gente está controlando a frequência
gerada na saída do VCO por uma tensão, né, que provém lá de um circuito externo. Então agora eu posso brincar com essa informação aqui. Se eu pedir para o gerador de função gerar um sinal, por exemplo, variável em frequência aqui, um sweep de frequência, eu vou conseguir ver um efeito sonoro bem legal aí no meu circuito. Conforme a gente varia a frequência de sweep aí, eu vou tendo efeitos diferentes aí. Tá? Tudo em função então da variação da frequência lá no pino 9. Então isso é uma das aplicações aí dos sintetizadores aí de frequência, ok? Então com isso a gente fecha essa primeira parte, essa parte prática, e agora a gente volta lá para finalizar a parte teórica. Muito bem, então essa foi a videoaula de hoje, onde nós vimos que o circuito PLL ele tem um componente interno conhecido como oscilador controlado por tensão, onde a tensão que chega na entrada desse oscilador controla a tensão lá na saída. Então isso eu queria passar para vocês nesta aula de hoje. Essa frequência de saída ou a faixa dessa frequência de saída depende então aqui dos valores adotados para R1 e C1 que nós vimos aí como escolher através do datasheet do CI, né, das curvas, né, fornecidas pelo fabricante, ok? Então, deixo aqui para vocês como tarefa, né, se alguém se interessar, ou principalmente para quem não tem aí um gerador de funções, a gente pode construir o nosso próprio gerador de função, e o legal é o seguinte, a gente pode utilizar aqui então dois circuitos, dois CIs 4046, o primeiro circuito vai gerar um sinal de baixa frequência, é esse circuito aqui que utiliza também um potenciômetro na entrada para fazer uma variação de tensão, mas na verdade a gente vai ajustar para uma tensão física aqui, fixa de 2,5 volts, que é o offset aí do circuito. Então a gente crava 2,5 aqui. Eu adotei aqui, não fiz cálculo nenhum aqui, nem olhei gráfico, nada, eu simplesmente peguei um capacitor de 470 nano e fui ajustando aqui o valor desse resistor até que a frequência ficasse bem baixa, tá? Uma frequência próxima lá de 1 Hz, alguma coisa assim. Se a gente olhar o datasheet, ele fala para não usar resistor maior que 2,1, maior que 1 mega. Eu já joguei um resistor de 1 mega aqui e funcionou. Aí aqui vem o filtro passa-baixas, para quê? A saída do oscilador ela é pulsante, né? Ou é 0 ou é 1, é 0 ou é 1. Então a gente quer ter essa suavização aqui do crescimento para a gente perceber a variação da frequência de saída lá do segundo estágio, que é o estágio oscilador. Então esse filtro vai fornecer agora um sinal mais suavizado aqui de crescimento, né? Veja quando eu aplico um degrau aqui, o capacitor vai começar a se carregar lentamente, né? Segundo essa curva, e depois se descarrega segundo essa curva. Então eu vou ter uma tensão aqui que vai variar de 0 até 5, vai levar um tempo para chegar em 5 e depois vai levar outro tempo para se descarregar. Então eu vou simular aquele potenciômetro carregando e descarregando aqui no pino 9, e isso vai fazer com que varie a frequência aqui na saída para que a gente possa escutar então o sinal ali ou visualizar através de um osciloscópio. Então fica aí a sugestão para quem deseja montar esse circuito que a gente acabou de testar, simplesmente utilizando dois circuitos aí com CI 4046. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. A aula foi comprida hoje, né? Mas é muita informação e o circuito é bem interessante, como vocês puderam ver. Até a próxima, então.